A Polícia Federal investiga um site da internet que ensinava como estuprar estudantes na Universidade de Brasília. A violência contra a mulher em universidades de todo o país preocupa. Não é de hoje que o ambiente acadêmico é palco de casos de violência contra a mulher. Relatos de estupros em trotes, festas e em eventos cotidianos são noticiados constantemente. Unicamp, Federal do Paraná, Federal do Rio de Janeiro, USP. Há pouco mais de um ano, uma CPI da Assembleia Legislativa de São Paulo responsabilizou as universidades públicas pelos abusos e encaminhou um relatório ao Congresso Nacional e à Presidência da República. Agora, um novo episódio reforça o clima de insegurança. O site Os Reis do Camarote, já fora do ar, publicou uma série de textos que ensinam formas de estuprar mulheres na Universidade de Brasília. A iniciativa chocou estudantes. É mais assustador saber que está aqui, porque aqui a gente tem várias ações afirmativas contra isso, né? E vem uma pessoa e mostra que ela não está nem aí para nenhum movimento, não está nem aí para direitos humanos, não está nem aí para nada, né? É um foco de pensamento que está dentro do meio acadêmico e é preocupante, né? Esse tipo de debate que é muito importante, ele é muito pouco feito dentro da sala de aula, dentro do próprio meio acadêmico. Esse tipo de violação que a gente passa constantemente, diariamente, é a gente esperar que pode ser estuprada a qualquer instante, né? Então, nós mulheres, basicamente, passamos a vida calculando. A gente calcula por onde a gente tem que ir, por onde a gente não pode passar, se ele tem luz, se ele tem alguém. Como na maioria dos sites que propagam este tipo de ideias, o autor é anônimo. O conteúdo está hospedado nos Estados Unidos, o que pode dificultar as investigações. A Polícia Civil já encaminhou o caso para a Delegacia Especial de Atendimento à Mulher e a Universidade de Brasília disse que considera a apologia ao estupro e a outros tipos de violência citados no site inadmissível e comunicou que está acompanhando os desdobramentos. O aluno tem que ser punido, isso não é uma brincadeira, isso é sério. Tá entendendo? Isso é sério. Quando você viola as leis de direitos humanos e quando você viola a convivência humana, você é um bárbaro. Você não está pronto para conviver em sociedade. Vamos conversar agora com a professora Lourdes Bandeira, da Universidade de Brasília. Ela é doutora em antropologia e foi secretária executiva da Secretaria das Mulheres da Presidência da República. Boa noite, doutora. Boa noite. Obrigado por estar aqui pelo conosco. Convite. Esse site que a gente acabou de mostrar é tão absurdo que parece inacreditável. Mas isso deve ser levado a sério, na opinião da senhora? Deve ser preocupante? Deve ser levado a sério e é preocupante, não é a primeira vez que ocorre. Já aconteceu há uns 4, 5 anos atrás. A universidade tomou providências, a Polícia Federal tomou providências e foi localizado no ano passado o autor. O site estava hospedado nos Estados Unidos e o autor era um ex-aluno da UNB que na época encontrava-se no estado de Santa Catarina. Ele foi preso pela Polícia Federal. Agora, é importante dizer que, independentemente do site, existe circulando dentro das universidades, não só da UNB, mas na USP, na Unesp, em outras universidades do Brasil, inclusive na Universidade Federal de Pernambuco, Ceará, etc., grupos que estão pregando a violência contra as estudantes, grupos de rapazes que estão pregando violência contra as estudantes de modo geral e, sobretudo, contra as estudantes lésbicas. E há um alto índice de estupros nas universidades? Há um índice bem significativo. Tanto é que nós temos na sociologia, no núcleo de estudos sobre as mulheres, nós temos um grupo que foi inicialmente proposto pelas próprias alunas, com professoras do Instituto de Ciências Sociais, que estamos atuando não só no sentido de denunciar e que as autoridades tomem providências, como também de criar atividades cotidianas. Por exemplo, a circulação acompanhada. Quando se sai do campus da UNB para ir até L2, que é um lugar que não é suficientemente iluminado, não é? Nunca uma aluna deve ir sozinha. Ela deve ir em grupo com outras alunas, que torna a abordagem mais difícil, ou acompanhada por um estudante que muitas vezes vai de bicicleta e assim por diante. Agora, professora, a gente olhando para trás, parece que o mundo já foi pior nesse sentido. Era de se esperar que hoje as coisas não estivessem assim. Piorou, melhorou. O que está acontecendo? Lamentavelmente, tem piorado em relação à violência contra as mulheres.
Existem várias causas, não é um fenômeno unicausal, é um fenômeno bastante complexo, mas uma questão que a gente pode trazer é, sobretudo, que a forma como os rapazes, os jovens, as crianças vêm sendo educadas, são inculcados valores completamente diferenciados. Os homens, os meninos, têm um processo de socialização e que os valores mais universais, mais de tolerância, mais de respeito ao outro, não é? Mais de respeito à diferença, valores mais plurais, não estão acompanhando a diversidade e autonomia que as meninas estão tendo. Então, há um choque muito grande nesse sentido. Então, a gente vê que o sexismo, o patriarcado, a dominação, não é? Essa necessidade de uma ideologia viril, de evidenciar a ideologia viril, ela é muito forte dos homens e as mulheres têm mais autonomia, não é? Nesse sentido. Elas evoluíram mais. O combate a essa violência contra a mulher não deveria ser mais duro? Adotar a tolerância zero, uma coisa mais agressiva, mas talvez? O combate tem sido duro. A Secretaria de Política para as Mulheres tem desenvolvido políticas importantíssimas. A última foi publicada no ano passado, no dia 9 de março, pela presidenta, sobre o feminicídio, não é? Que não só é a morte da mulher, é o assassinato da mulher, mas é o assassinato premeditado, violento, que destrói a identidade feminina, não é? O exemplo mais contundente que nós temos é o caso da Elisa Samúdio, que até hoje a gente não sabe aonde que foi o corpo, porque há uma necessidade de erradicar, de acabar com a identidade com o corpo. Professora, Elisa Samúdio é aquela moça vítima de assassinato lá em Belo Horizonte, não é isso? Não, é a que foi, sim, Belo Horizonte, pelo goleiro do Flamengo. Pelo ex-goleiro do Flamengo, ex-goleiro do Bruno. Flamengo, Isso. exatamente. A gente agradece a professora Lourdes Bandeira pela presença aqui no Repórter Brasil. Muito obrigado.